Olá, boa noite. Boa noite a todos aí que estão se achegando e que estão participando dessa live de hoje. Todos sejam abençoados aí pelo nosso Deus. A gente traz hoje um bate-papo sobre o livro Rejeição, Dor Curável. E aqueles que estão chegando nessa live aqui, eu peço que compartilhem, que curtam, que comentem, coloquem suas dúvidas, enfim. No final da live a gente vai estar lendo os comentários e, se possível, respondendo qualquer dos questionamentos também. Hoje, para falar sobre esse livro, Rejeição, Dor Curável, nós temos um convidado que é o Valdemar Engel. Ele é empresário e graduado em administração de empresas e hoje ele também atua como presbítero na cidade de Novo Hamburgo. E deixa eu incluir ele na sala aqui. Valdemar, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os que estão aí acompanhando essa live aí da Livraria em Portão. Uma satisfação poder acompanhar e prestigiar o trabalho aí também, contribuir com aquilo que Deus nos permitir através daquilo que vamos falar sobre esse livro, né? Rejeição, Dor Curável. Sim, rejeição. Quem nunca se sentiu rejeitado, excluído, quem nunca se sentiu desprezado, de repente, né? Esses sentimentos que assolam o nosso dia a dia quando a gente está envolvido em relacionamentos. Todo relacionamento a gente cria muitas expectativas e dentro dessas expectativas a gente acaba se frustrando muitas vezes e a rejeição é uma das caras, né, que nos traz muita dor. Para começar esse bate-papo de hoje, eu queria trazer o Salmo 23, o verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando a gente recebe Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso pastor, a gente é suprido a nível de corpo, a nível de alma, a nível de espírito. E esse livro, ele permeia esses assuntos, né? E mostram como a gente pode ser totalmente suprido. E a gente tem, quando falamos desse tema rejeição, qual é a origem desse mal, né? Qual é a origem desse problema? Isso tem uma origem no mundo espiritual, isso é natural? Como é que funciona isso? É um dos assuntos que o livro aborda. E eu queria passar a palavra, então, para o Valdemar falar um pouco sobre a origem
da rejeição. Certo. A rejeição, ela é um sentimento puramente espiritual, mas que ela estoura na alma humana. A alma humana, ela é um ambiente onde esses sentimentos da rejeição se desenvolvem, tudo dentro da emoção humana, dos pensamentos do homem. É lá que ela expressa. E a gente precisa entender que quando nós falamos que a rejeição é algo espiritual, ela é produzida por espíritos. Sempre que nós falamos algo que muito costumeiros na sociedade acabarem falando, tal motivo, tal raiz, tal problema é espiritual. Aquilo está sendo falado que existem espíritos que estão por trás daqueles movimentos, por trás daqueles sentimentos, e estão produzindo dores, tristezas, faltas, déficit, sentimentos negativos dentro do homem, como a rejeição produz. Então, a rejeição, ela se originou tudo a partir da esfera espiritual, quando um ser de luz que habitava no terceiro céu junto com Deus, ele foi expulso da presença de Deus por causa do pecado, por causa da iniquidade. A partir deste momento em que este anjo de luz concebeu dentro de si sentimentos estranhos de desejar ser igual a Deus, superar Deus, a criatura desejou estar no lugar do Criador e ser o Criador e ser adorada também como o Criador. E esse ser angelical era Lúcifer. Esse ser, ele, a partir desse momento em que ele desejou essas coisas estranhas, Deus encontrou o que diz a Bíblia, fala em Ezequiel, Deus viu iniquidade dentro desse ser. Então, a partir disso, Deus teve que tomar providências administrativas para que o seu reino de justiça e de ordem e de autoridade não sofresse corrupção. Então, imediatamente, aquele ser foi expulso daquela luz inacessível, que é o terceiro céu, onde estão todas as hostes, poderes de Deus, o trono soberano de Deus está na esfera que a nossa mente não compreende exatamente onde é, mas que nós chamamos de terceiro céu. E junto com esse ser expulso da presença de Deus, uma parte bem grande de anjos que estavam assessorando e estavam ligados com esse ser também caíram e foram expulsos. Então, esse ser chamado Lúcifer, que era de luz, se transformou em trevas, em escuridão. No momento que a vida saiu dele, ele se transformou em morte. E passou então a ser um ser, uma criatura rejeitada por Deus por causa da justiça divina, por causa do pecado que nele, a iniquidade que nele foi concebida. Então, Lúcifer, de vida, se transformou em morte. De luz, se transformou em trevas. De um ser angelical, se transformou em um que a Bíblia chama de demônio, de anjo caído, né? E de um ser que era amado por Deus, passou a ser rejeitado por Deus. Porque os anjos não têm o mesmo nível de misericórdia como nós, seres humanos, temos. Porque a Bíblia também afirma que
esse ser foi criado em perfeição, sem erro. Não havia erro nele, não havia pecado, ele era um ser perfeito. E tudo que ele fazia também era perfeito. Então, a partir deste ponto, era indesculpável qualquer pisada na bola que ele desse, como realmente aconteceu. Então, a partir daí, nasceu a rejeição cuja raiz vem do orgulho, que foi o motivo pelo qual Lúcifer foi expulso da presença de Deus. Isso aí, Basicamente isso, né? Valdemar. Então, a gente entende, né? E a gente sempre comenta aqui que a Livraria Portão trabalha com os livros de equilíbrio emocional e desenvolvimento de potencial, com amparo na fé cristã. E quando a gente entende esse ambiente, a gente começa a ter noção das batalhas que a gente tem e que os pensamentos que nos assolam. Acho que o Valdemar aqui teve um problema na conexão. Daqui a pouco ele retorna aqui. E desses sentimentos e pensamentos que nos assolam, eles sempre têm uma origem. O Valdemar estava falando aqui que os pensamentos e sentimentos que nos assolam, que a gente tem e que a gente acha que é nosso muitas vezes, isso sempre vem de duas fontes, né? E pelo fato de Lúcifer ter sido expulso e de ele ter muita liberdade assim, para adentrar os nossos pensamentos, ele entendeu que o propósito da criação de Deus, que é o homem, né? Deus criou o homem para que o homem então governasse a terra e cuidasse da terra e Deus pudesse se expressar através do homem. Mas tem uma legalidade, né, no mundo espiritual que faz com que as trevas consigam colocar pensamentos no homem. E aí entra o livre-arbítrio, né? Naquele para onde a gente se inclina. Mas nós temos um Deus que a natureza dele é amor, né? E muitos perguntam assim, tá, mas se Deus é amor, por que que tanta coisa ruim acontece? Onde está a justiça de Deus? Onde está o amor de Deus? E a gente vai entrar agora um pouco assim nessa questão que é um dos capítulos do livro que diz assim, o amor de Deus versus a rejeição. Então, eu queria passar para ti, Valdemar, para seguir o assunto. Certo. Nós precisamos entender que nós, como pessoas, não somos seres rejeitados por Deus como Lúcifer foi, né? E a rejeição, ela produz sentimentos de déficit emocional no coração do homem. Quando eu falo homem, independente do sexo, né? Feminino ou masculino, uma criança, um adulto, um idoso, todos já carregam dentro de si esse sentimento, alguns em níveis mais a menos e outros em graus mais agudos. Mas o fato é que a rejeição produz sentimentos de abandono, de desamparo, de falta, de escassez, em que a pessoa sente-se sempre na falta. Existe um débito sempre aberto em sua alma, e ela sente sempre o descuidado, o desvalor da parte das pessoas. Ela tem muita dificuldade em ela ver o amor da parte das pessoas e muito mais o amor da parte de Deus para com ela. Sua alma sempre acaba tendo uma tendência a olhar pelo lado da falta, que as pessoas sempre nunca estão me dando o necessário. Sempre estou recebendo a menos do que eu deveria. E assim também com as coisas. A pessoa, ela sempre sente que
O que ela tem não é o suficiente. O que ela tem não era o que ela precisava. Mas isso não é verdade. O fato disso é que a própria Bíblia e esse livro ele esclarece muito bem de que todos esses sentimentos da rejeição, eles advêm de um coração que está enganado. Por isso que no início aqui da live a gente falou, né, que são sentimentos espirituais, de espíritos. E eles enganam o quê? A mente do homem, o coração do homem, fazendo com que o homem trabalhe e tente buscar e pleitear e brigar por coisas que ele não precisa. E por que que isso acontece? Porque ele não tem realidade do amor de Deus. No momento que nós tivermos a realidade do amor de Deus, esses sentimentos da rejeição, eles são vencidos e extirpados em nós. Porque o amor de Deus, ele é comparável com um sistema, vamos supor, quando níveis abaixo do nível da água, né? A rejeição, assim, são vales na alma. Então você tem um açude, você abre o buraco lá para você fazer o açude, fica aquela escavação de 2, 3, 4, 5 metros de profundidade, feito por retroescavadeira. Logo depois disso, eles fazem então um escoamento de água para fazer com que aquele buraco ali, que vai se tornar o futuro açude daquele sítio, daquela chácara, daquela propriedade, vai agora ser, vai ser colocado água ali até estar no nível máximo que ele pode suportar, para você fazer o açude antes de você jogar os teus peixinhos lá, né? Então esse preenchimento desse vale é muito similar ao que Deus quer fazer dentro de nós, supondo que a água é o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus, a própria natureza de Deus, e quando entra dentro do homem, ela deseja nivelar todos esses baixos, esses déficits, essas escavações que machucam o nosso coração pelas faltas que nós sentimos, faltas de pessoas e de coisas que nós lutamos para tentar preencher esse sentimento de vazio. Então, esse vazio, ele somente pode ser preenchido por uma coisa, que é o próprio Criador. E pelo amor que esse Criador tem pela criatura que fora criada. Então, o que uma pessoa que tem esses sentimentos de falta, de rejeição, que produz a dor da carência afetiva, a dor de não se sentir amada, de não se sentir valorizada, de não ser vista, isso somente pode ser vencido quando Cristo, próprio Filho de Deus, entra no coração de um homem, de uma pessoa, e ao entrar, a natureza do Pai, de Jesus Cristo, porque a natureza de Deus é amor. Deus é amor. Então, quando eu recebo Cristo na minha vida, que é a água, o Espírito, eu estou recebendo junto o amor de Deus. E este amor é que vai fazer esse preenchimento desses espaços que estão vazios e que estão sendo ocupados por intrusos, por hóspedes ingratos que não deveriam estar lá e que estão machucando a nossa alma, que são esses espíritos malignos dessa linha, desse ser que foi rejeitado, chamado Lúcifer. Então ele tem, sob a tutela dele, espíritos especializados em produzir rejeição no coração de uma pessoa. E isso você não consegue vencer, você não consegue tirar, você não consegue evitar de sentir isso, porque isso é uma natureza, é um espírito, é uma natureza. Você só consegue vencer um espírito com outro espírito mais poderoso que ele. E esse outro espírito é o próprio Cristo, que vai trazer o amor de Deus para dentro do homem. Espero que tenha ficado meio claro o que eu tentei explicar, né?
Eu creio que sim. Eu creio que sim, Valdemar. A gente pode perceber dentro das nossas famílias, na nossa vida, né? Colegas, enfim, essas carências, né? Essas impulsividades para preencher a vida com coisas que nunca suprem, né? A gente vê que nem tu comentou ali questão material, pessoas obstinadas assim de repente pela casa ou por carros ou por viagens. E não que isso seja ruim, ou seja proibido, ou seja pecado, não, mas a obstinação, quando isso passa do equilíbrio, começa a mostrar que tem algo aí no coração que não está sendo suprido e que essas coisas acabam tendo a intenção de suprir esse buraco que tu falava, né? Enquanto e a gente vê assim, quando de repente troca de carro, uma semana depois volta aquela angústia, aquela frustração, aquela falta de paz, né? Eu creio que todos correm em busca assim de alegria, de paz nas suas vidas, né? E como tu falava assim, tem um espírito que nos influencia, que ele vem com três características, como está lá em João 10. Ele vem para roubar, para matar e para destruir. Por quê? Porque ele foi expulso da presença de Deus. E Deus colocou o homem, Deus colocou o homem e a mulher, né, a criação, como centro da vontade dele. Então, é uma batalha que está travada nos céus, né? Então, o homem foi criado, sim, para ser amado, né, mas para ser amado por Deus. E aí tem um capítulo do livro que fala sobre a autoconfiança. Eu queria falar um pouco sobre, porque nós fomos doutrinados a confiar na força do nosso braço, né? E tem um exemplo que é muito usado até nas redes sociais, o pessoal deve conhecer, que é o exemplo do avião. Quando uma criança pergunta assim, qual o tamanho do avião, e ela diz que o avião é pequenininho, porque ela olha lá no céu e vê um avião desse tamanho, né? E à medida que ela vai um dia no aeroporto, chega perto do avião e vê que o avião é grande, né? E vê toda aquela força do avião, né? A robustez dele. E assim também é com Deus. A gente, quando está longe de Deus, a gente muitas vezes até rejeita os ensinamentos dele, rejeita o que está escrito na Bíblia, acha que é um livro antiquado, né? E quando a gente passa a se aproximar de Deus, a gente vai percebendo a grandeza dele. E a gente vai vendo a nossa pequenez. E eu creio que esse é o trabalho, assim, que Deus está nos proporcionando, a gente entender que é pequeno e que ele é grande e que é muito mais lógico eu confiar em Deus do que confiar na força do meu braço, né? Então, a rejeição também nos coloca num engano de, através do orgulho, de achar que a gente é bom, de achar que a gente é muito bom, de achar que a gente é eficiente, eficaz, e uma vez, quando chegaram para o nosso rei Jesus e disseram assim, bom mestre, Jesus logo disse, não tem ninguém bom aqui, senão um único, que é Deus, né? Então, disso também, né, da autoconfiança, ela é uma das características de quem é assolado por esse espírito da rejeição, né? Então, quando a pessoa confia muito na força do braço, é também um sinal assim que está sendo assolado por esse espírito, né? Não, o não reconhecimento da grandeza de Deus, a humildade, né? Então, são características que a gente deve prestar atenção, porque a rejeição nos leva por caminhos que no vídeo de sábado a gente comentava,
São caminhos de sofrimento, de muita dor, de isolamento. E Deus, ele trabalha com uma pedagogia muito parecida assim com a medicina, né? Ele primeiro mostra sintomas, daqui a pouco nessa live de hoje tu tá identificando algumas coisas que passam aí no teu coração, no teu pensamento. Então tu tá tendo um certo diagnóstico, né? Aí tu leva esse exame para um médico. Geralmente é assim, né? Eu começo a sentir algo ruim, eu vou no médico, e lá ele pede alguns exames, a gente faz o exame, volta para o médico para mostrar os resultados e ali começa um tratamento. E tem um dos capítulos desse livro que diz assim: a cura começa na exposição, né? Então, eu queria passar a palavra para o Valdemar para discorrer sobre esse assunto. Sim. A exposição, ela é necessária, e a exposição, ela é o primeiro resultado da luz. Quando a luz entra dentro do coração do homem, porque Cristo é a luz do mundo, né? E ele também se torna a luz da vida para nós. E a primeira coisa que a luz faz é me levar a ver o que eu não vejo. Então ela expõe coisas que eu desconheço a meu respeito, e faz com que eu passe a enxergar uma realidade que eu não sabia a meu respeito. A luz tem esse poder de fazer isso. Então a primeira coisa que Deus realiza para gerar cura, para libertar uma pessoa desses sentimentos tão ruins, tão prejudiciais, que é a rejeição, é fazendo a pessoa enxergar que ela tem isso. Porque eu não vou, por exemplo, aceitar o fato que eu tenho rejeição se eu não vejo que eu tenho rejeição. Então Deus tem que começar a coisa do zero, né? E assim Deus vai fazendo, Ele vai expondo o nosso coração. Porque se Ele deixar nós com a rejeição, nós não estaremos prontos e não seremos adequados para estar com Ele na era vindoura. Deus precisa libertar o coração de uma pessoa da rejeição. E as pessoas que convivem com uma pessoa que sente rejeição, essas pessoas sofrem muito. Porque uma pessoa que tem rejeição cobra dos outros o que elas não podem dar. A gente precisa pensar um pouco sobre isso também, né? E a rejeição é tipo um carcereiro na mente da pessoa, fazendo a pessoa sempre trabalhar e buscar o que ela não precisa, né? E cobrar das pessoas o que elas não podem dar. Então a mente está presa, a mente está escrava, a mente não está livre, a mente está subjugada pelo espírito da rejeição. E quem vai mostrar isso para mim, se não for Deus? Só Deus pode mostrar. E Deus sabe fazer isso de uma forma muito pura, de uma forma muito justa, e que Ele faz sem machucar. E por isso que uma pessoa, para que ela possa receber a cura, a libertação da rejeição, ela precisa se aproximar de Deus e muito da palavra de Deus. Ela precisa ter acesso à verdade. A verdade que Deus deixou na Bíblia. Este livro, por exemplo, de que estamos falando hoje, Rejeição, Dor Curável, esse livro, lá existe o conteúdo da Bíblia. Então, se você, por exemplo, acessa esse livro junto com a Bíblia, é muito certo de que a luz da parte de Deus vai se desprender para dentro do meu coração, para dentro do seu coração, e vai fazer você enxergar coisas que você não sabe a respeito de você mesmo. E o primeiro ponto que Deus faz, então, é expor, me iluminar, me revelar, me fazer tomar conhecimento de qual é a minha situação aqui dentro. E por que eu tenho comportamentos que eu não queria ter,
Eu tenho atitudes que eu sei que machucam as pessoas, que são comportamentos inadequados, dos quais eu não consigo me libertar sozinho, porque Deus precisa me mostrar a fonte, a raiz de onde está todo o problema. E só Deus consegue isso. Então, uma pessoa que deseja enxergar se tem rejeição, ou se uma pessoa já foi iluminada em certo grau para ver que ela se sente rejeitada, ela precisa se aproximar do seu Criador por meio da verdade. Ela precisa de Cristo na vida dela, porque de Cristo sempre emana luz. Por ele ser a luz do mundo, a luz está sempre saindo dele. E Cristo hoje não é um ser que está fora do homem. Cristo quer se dispensar para dentro de cada um de nós. E lá, quando esse Cristo chegar, com a sua luz poderosa, ele vai iluminar todo o meu ser por dentro e vai fazer com que eu enxergue coisas a meu respeito, coisas que vão me levar a tomar iniciativas para uma mudança. É assim que a cura começa. Sempre com exposição, porque quando eu acho que estou bem, eu não procuro médico, né? Principalmente os homens, assim. Os exames de rotina não fazem parte da rotina do homem, né? É necessário que a gente passe a sentir alguma dor, algum desconforto, para a gente procurar ajuda. No mundo espiritual não é muito diferente, né? A gente sabe que a aproximação das pessoas, a aproximação delas de Deus, dependem de dores muitas vezes, né? E nessa caminhada assim de desenvolvimento, de potencial, que é uma das vontades de Deus, nessa caminhada de equilíbrio emocional, que é um dos propósitos de Deus na nossa vida, né? A rejeição, ela é um ponto chave assim a ser vencido, porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa entender quais são os gatilhos, né, que nos fazem cair, que nos fazem explodir, quais são as feridas que precisam ser saradas, né? E quem tem poder e autoridade para fazer isso, a gente sabe que é o nosso Deus, né? O próprio Cristo, que nem tu falava assim, a luz, né? Onde há luz, não há trevas. Tem um outro livro assim que é muito importante, fala sobre rejeição também. Já fica a dica aqui, que é a cura interior aprofundada, que é como a iluminação naqueles cantos que a gente não limpa todo dia, né? Toda semana. São ambientes mais profundos e mais escondidos que o Senhor também chega. Então, o simples fato assim da gente fazer algo e ficar esperando um elogio, ficar esperando uma recompensa, ficar esperando um olhar diferente, sempre que a gente tem uma expectativa desse tipo, quando a gente tem qualquer tipo de ação e reação, isso já mostra também que nós estamos sendo influenciados pela rejeição. Então, muitas vezes, a gente, até nos próprios filhos, assim, a gente percebe, né, que eles têm certas atitudes quando eles sabem que vão receber uma recompensa. Então, as atitudes não são por pureza, né, mas são por troca, são por reconhecimento. E aí nos filhos também, né, a gente fala da origem disso tudo, e quem ensina um filho a mentir? Ninguém ensina. Quem ensina um filho a ser agressivo? Ninguém ensina. Então isso mostra que faz parte da natureza do ser humano, né? Tudo isso. A gente tem aqui o próximo tema que a gente vai entrar, que diz assim: como Deus nos liberta da rejeição. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria ler aqui um pouquinho dos comentários.
Deixa eu ver aqui. A Ana Paula, dando boa noite. Estamos conectados diretamente de Piratuba. A Jane Souza dando boa noite. O Ilo Santos dando boa noite. Boa noite, Ilo. Nadir, boa noite. A Rúbia também dando seu boa noite. A Ju Jung, boa noite, irmãos. A Liberaci dando seu boa noite também. Marlise Coste, boa noite. A Janaína Barbosa, boa noite, amados irmãos. Marcelo Duarte, boa noite, família. Boa noite, irmão. Lorena Araújo, bênção. Boa noite, família. Dando indicação já para mais pessoas. Isso aí, pessoal, vamos divulgar. Túlio, boa noite. Deus abençoe, Túlio. Creuza Menezes, amém. Luciana Araújo, boa noite. Boa noite. E a Cláudia Campos, boa noite. Boa noite, Cláudia. Uma alegria você estar participando aqui da live com a gente. Então, a rejeição é um tema, como a gente falava, né? Um tema chave, assim, para o nosso equilíbrio emocional. Valdemar, sobre a libertação dessa praga, vamos chamar assim, né? Chamada rejeição. Como Deus nos liberta da rejeição, então? O que o livro trouxe para ti nesse sentido? Sabendo que a rejeição ela tem uma raiz puramente espiritual e que os seres espirituais, produtores da rejeição, junto com aquele ser que é o mais rejeitado do universo, que é Lúcifer, que se transformou em Satanás, ele mudou de nome quando ele mudou de configuração, quando ele mudou de natureza. Então, houve uma mudança completa nele, se transformou numa outra coisa, né? Então, veja bem, esse ser, que é o ser mais rejeitado do universo, quando qualquer coisa da natureza dele está presente dentro do homem, o homem passa a sentir os mesmos sentimentos que ele. E o homem, por si, ele não é rejeitado, mas ele sente a rejeição que Satanás sentiu quando ele foi expulso diante de Deus. E Deus providenciou o fim desse mal no momento em que Cristo foi crucificado. Nós precisamos compreender a maneira pela qual um homem, uma pessoa, é liberta da rejeição. Veja, eu não consigo me libertar da rejeição sem primeiro tratar a questão do espiritual antes. Eu tenho que ir na raiz do problema. E Deus providenciou isso. Algo que você, eu e os telespectadores aí do outro lado jamais poderíamos fazer. Então, no momento em que Cristo foi crucificado na cruz, a Bíblia afirma que junto com ele foi crucificado o nosso velho homem. O velho homem é toda a carga genética espiritual que nós legamos do pecado. Nós herdamos da natureza pecaminosa esses espíritos que estão circulando dentro da nossa mente, produzindo esses sentimentos ruins dentro de nós, e eles estão lá produzindo a rejeição. Como existe o espírito do medo, a ansiedade, né? São espíritos também. Então, quando Cristo foi crucificado, Deus colocou um fim deste comando supremo da rejeição, que é o próprio velho homem. O próprio inimigo de Deus, aquele ser rejeitado, ele perdeu o seu governo, o seu controle, o seu comando legal sobre a alma daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, sobre a vida dessas pessoas, o produtor da rejeição já foi vencido. A partir deste ponto que Deus começa a trabalhar.
porque a partir daí Deus me dá tudo aquilo que eu preciso na minha vida, a fim de que eu possa ser livre desses sentimentos ruins. Então, a rejeição, ela iniciou num ser chamado Lúcifer e terminou num ser chamado Cristo. E ele providenciou isso através da cruz. Então, a cruz é o meio pelo qual Deus liberta a pessoa da rejeição, né? E antes o Júnior falou sobre a questão da autoconfiança. É muito importante isso, porque uma pessoa jamais vai conseguir se livrar da rejeição por si mesma. É um esforço inútil uma pessoa se debater sabendo que tem esses sentimentos, se Deus mostrar para ela, e ela tentar por si só, ou por sua capacidade pessoal, ou pelo seu estado positivista mental, ela jamais vai conseguir resolver um problema espiritual. E nenhuma religião no mundo inteiro tem poder de libertar uma pessoa da rejeição, a não ser Cristo, que não é uma religião, ela é uma vida concedida da parte de Deus. Não existe nenhuma religião e nenhuma doutrina, nenhuma filosofia humanista, nenhuma ciência humana capaz de livrar uma pessoa da rejeição. A psicologia, as ciências humanas, conseguem, de uma certa forma, tentar criar subterfúgios para amenizar um pouco a dor, mas não pode vencer a questão da natureza. Então, Deus fez isso por meio de Cristo, e a partir disto é que nós recebemos a libertação, a cura da rejeição. Então, a pessoa, para ser liberta da rejeição, ela precisa receber Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Ela precisa se ligar aos feitos objetivos que Deus fez na cruz, lá no Calvário. E ela se liga com aqueles feitos objetivos e desfruta de todos os resultados abençoados que Deus deu por meio da cruz, no momento que ela se liga com Cristo por meio do novo nascimento. Ela precisa nascer de novo, que a Bíblia chama de nascer da água e do Espírito. Essa pessoa precisa receber Cristo no seu coração como seu único Senhor e Salvador, e depois ela precisa publicar isso perante o ambiente celestial e natural, através do nascer da água e do Espírito. A pessoa precisa nascer de novo, né? Por meio do batismo, como a Bíblia ensina lá em João 3:8. Capítulo 3, do 1 ao 8. E quando isso acontece, então a pessoa se liga juridicamente com todos os benefícios da cruz de Cristo. E a partir daí, a pessoa pode entrar num ambiente prático de libertação da rejeição. Sem isso, a pessoa apenas ficará dando voltas em tentativas que jamais vão conseguir redundar em uma cura para esse mal no seu coração. Valdemar, enquanto tu falava assim, os que estão nos acompanhando, né, aqui na Livraria Portal, eu creio que perceberam assim um tom mais profundo desse bate-papo de hoje, onde a gente entrou em temas mais específicos assim da palavra, né? E isso é o que os livros aqui da Livraria Portão querem trazer. Realmente é isso, é um aprofundamento da palavra, né, da Bíblia, onde a gente sai daquele campo superficial do conhecimento de Deus e a gente passa a se aprofundar, né, em tudo aquilo que o Senhor nos disponibiliza hoje para a gente receber vitórias, vamos dizer assim, né, na nossa vida, no nosso emocional, enfim, na nossa família. E eu queria falar aqui e ler alguns capítulos desse livro
que um deles é, assim, as provações, além dos que a gente já falou, né? A cruz que liberta da rejeição, cirurgia complicada, como saciar a sede, porque depois da exposição vem a cirurgia, né? Aí o Senhor opera também. Como saciar a sede, como discernir os ataques, porque como a gente falou nessa noite também, a gente entende que nossos familiares, colegas e próximos, a gente acha que são eles que estão nos atacando. A gente acha que as ofensas e os maus tratos partem deles, mas os ataques têm um outro gatilho, tem um outro ponto de partida. Fala aqui do fracasso dos critérios humanos e os dois senhores, né? Então, quando a gente fala assim que Jesus é o nosso Salvador, ele tem esse poder e essa autoridade de realmente nos salvar e nos tirar da vulnerabilidade que a gente vive no meio desses espíritos aí que o Valdemar comentou, né? E que todos eles têm amparos bíblicos e que a gente entende que o mundo hoje ele jaz no maligno, como diz a palavra, né? Estamos num ambiente de degradação do homem, é só olhar em volta, né? E isso é tudo porque existe uma jurisdição em cima disso, né? Existem leis espirituais que, como falava aqui, quando a gente se achega para o Senhor Jesus Cristo, a gente tem esses dois benefícios, né? Um de ele ser o nosso Salvador, nós sermos salvos de todos esses ataques de rejeição, de medo, de insegurança, de ansiedade, e ele nos tira, né, dessa condição de vulnerabilidade, e também a gente passa a assumir uma condição onde Jesus é o nosso Senhor. E a gente entende que a confiança no nosso braço ela precisa diminuir e ela precisa ser nula para a gente passar a confiar totalmente no padrão de Cristo, confiar totalmente nesse Espírito que quer nos guiar. E isso quer dizer Jesus é o Senhor, né? Então, esse livro aqui, deixa eu mostrar a capa dele de novo, Rejeição, Dor Curável, é uma ótima dica assim, para a gente se conhecer e para a gente conhecer tudo isso que acontece na nossa vida desde que a gente nasceu. Daqui a pouco tem coisas lá da nossa infância que com esse livro aqui a gente vai conseguir ter paz no nosso coração. A gente vai conseguir botar uma pedra em cima desse assunto, né? Deixa eu ver se entrou mais algum comentário aqui. Boa noite da Marta Nunes. Boa noite, Marta. Então, a gente está chegando no final dessa live. Eu queria agradecer a participação de todos que estiveram aí ligados, todos que comentaram, que compartilharam. Que Deus abençoe a vida de cada um. E, Valdemar, considerações finais? Certo. Eu deixo realmente a dica desse livro para que todos que desejam se aprofundar um pouco mais no assunto poderão encontrar nesse livro realmente palavras que vão esclarecer essas perguntas subjetivas que cada um de nós certamente carrega, né? Mas a base para qualquer cura que Deus proporcionou foi realmente por meio de um novo nascimento. A pessoa do próprio Cristo precisa nascer dentro de mim, porque só Ele que é perfeito, completo, justo e pleno tem poder para saciar a sede da nossa alma que sente sempre esse vazio, essa falta, né? Então, que esse livro, assim, possa ser adquirido pelos espectadores aí que estão acompanhando esse bate-papo. E eu tenho certeza que
ele vai produzir realmente um avanço, um incremento muito grande em relação a tudo aquilo que a gente falou aqui, e que por causa do tempo, obviamente, a gente acaba não conseguindo tocar em todos os pontos da esfera que se trata a rejeição. Mas esse livro vai trazer sim um complemento muito maravilhoso aí para os telespectadores. Ok, obrigado, Valdemar. Que Deus te abençoe, abençoe tua família, abençoe teu ministério aí na cidade de Novo Hamburgo também. Muito Obrigado, que Deus abençoe a todos vocês também. Uma boa noite a todos. boa noite. Então, chegamos aqui no final, né, da nossa live. Hoje a dica de leitura foi o livro Rejeição, Dor Curável. Nós temos ele aqui à disposição na Livraria Portão. E a gente tem também parceiros em todo o Brasil. Então, aqueles que tiverem interesse nesse livro, deixem nos comentários aqui, entrem em contato com a gente, que a gente faz esse livro chegar na tua casa. Ele realmente é libertador. Para muitos, de repente, o que falamos hoje parece loucura, mas fica o convite. Experimente. Experimente essa comunhão e essa aproximação das profundezas que o nosso Deus tem através da Bíblia. Eu creio que tu vai te surpreender. Tá bom? Deus abençoe a todos. A gente fica por aqui e até a próxima, se Deus quiser.